Olá, crianças dos quintos anos. A professora está aqui no Centro de Mídia com os alunos e eu vou revisar aqui rapidinho com vocês o que vocês tiveram na semana passada no Centro de Mídias. Algumas informações, às vezes novas, às vezes que vocês não lembram direito. Então, nós falamos sobre, eles falaram, né, semana passada, sobre a unidade de peso, de medida, que é a de massa, que é a unidade de massa, que consiste em que um corpo possui. Por isso que nós referimos a massa e trabalhamos com a unidade de gramas, quilogramas e miligramas. Lembre-se, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Uma grama é igual a 1.000 miligramas. E uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Então, nós temos que saber que uma unidade, ela vai diminuindo. Ela fica em quilos, em gramas, ou aumentando em toneladas, por exemplo. Então, quando é uma coisa muito pesada, igual caminhões, coisas assim, elefantes, né? Passa de 1.000 quilos, né? Na verdade. Então, deixa eu só ter esse esquema. Então, aqui, ó. Então, quando algo é muito pesado e passa dos quilos, vai para toneladas. Então, aqui, ó, uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, um elefante, se tiver 2.000 quilos, que passou de 1.000, né? Uma tonelada passou de 2.000 quilos. Então, é 2 toneladas. Para não falar 2.000 quilos, ou eu posso falar 2.000 quilos ou 2 toneladas. Na verdade, igual quilos, eu posso falar 1 quilo ou 1.000 gramas, né? Eu posso falar assim. Lá na aula de português de matemática que vocês tiveram, o professor falou sobre os brigadeiros de tamanhos diferentes, que tinham de 10 gramas, 20 gramas e 25 gramas. E um pote desse aqui grande de brigadeiro, deixa eu aumentar ele aqui, quantos brigadeiros esse pote que tem 1 quilo, conseguia fazer com 25 gramas, com 20 gramas, com 10 gramas. Então, o que nós precisamos lembrar? Que quando nós falamos de 1 quilo, nós estamos falando de 1.000 gramas. Então, aqui tem 1.000 gramas. Então, quando nós falamos de gramas aqui em cima, eu tenho que transformar o quilos em gramas. Então, eu sei que 1 quilo são 1.000 gramas. Então, quantas vezes o 25 cabe no 1.000? Ou quanto o 20 cabe no 1.000? Ou quanto o 10 cabe no 1.000? Então, é isso que vocês tinham que ver na aula de matemática de semana passada. Entender que 1 quilo, para eu trabalhar com gramas, eu tenho que transformar ele em gramas. Então, eu sei que 1 quilo são 1.000 gramas. Eu já falei isso semana passada aqui no chat do Centro de Mídias com os alunos. E eu estou fazendo esse vídeo para relembrar vocês aqui. Então, aqui vocês tinham que transformar esse pote de 1 quilo em 1.000 gramas. Para poder ver quantas vezes o 25 cabe dentro do 1.000, quantas vezes o 20 cabe dentro do 1.000 e quantas vezes o 10 caberia dentro do 1.000. Tudo bem? O professor lá também na aula que vocês tiveram falou sobre a fração, que vocês é algo que é novo no quinto ano. No quarto ano vocês viram também um pouquinho, mas agora vocês estão revisando mais, né? Então a fração, ele é o que representa partes de algo, né? Então a pizza inteira, se eu comer um pedaço, eu comi uma fração dela. Não é mais algo inteiro, a fração representa parte de um todo, ou seja, partes. E para representar isso, tem o numerador, que é o número que fica em cima, e o denominador, que fica embaixo. Então, os números fracionais são chamados de frações. Eles são números que não são inteiros, tá bom? Então, aqui, ó, observe essa situação. Para o logo de uma empresa, a ideia inicial surgiu uma folha de sulfite. Ó, essa folha de sulfite foi dividida em 4 partes, de tamanhos iguais. Uma parte foi pintada em vermelho. A parte pintada representa qual fração do logotipo? Represente a fração. Então, olha só, eles pegaram uma folha de sulfite, dividiram em 4 partes iguais e pintaram uma. A parte que é pintada, ela representa 1/4, que é uma parte de 4. Entendeu? Então, a parte de baixo é sempre a quantidade que foi dividida. Então, aqui, a folha foi dividida em quantas? 4. E a parte que foi pintada foi 1. Ou seja, viu que a fração ela não representa mais a folha inteira, é uma parte da folha. Tá bom? Então, é isso que vocês aprenderam mais sobre a fração. Então, aqui,
Por exemplo, a pizza inteira. Aqui tem uma pizza que ela não é mais inteira, ela é só metade. Olha como que representa metade. Aqui a pizza ela foi dividida em três, então embaixo tem o número 3. E se eu comer um pedaço, é um pedaço de 3. Aqui embaixo, como ela foi dividida em 4, o lá embaixo, que é o número denominador, ele sai em 4. Aqui foi dividido em 8, então o denominador lá embaixo é 8. Só que aqui comeram 2 pedaços, então 2 pedaços de 8. E aqui, 4 pedaços, mas se eu comer 2, vai ficar 2 pedaços de 4 pizzas. Aqui também tem outro exemplo de um inteiro, meio, de algo que foi dividido em 3, foi dividido em 4, foi dividido em 8. Fração é o número que representa uma parte mais iguais do que foi dividida uma unidade inteira. Então, aqui era um inteiro, só que depois ele foi dividido. Então, começa a usar a fração para representar. Aqui também, nós vimos que ó, a pizza está dividida em 8, e se ela comer um pedaço, ela vai comer 1 de 8, 1/8. Falou um pouquinho também que às vezes você pode comer a mesma quantidade, mas muda aqui, ó. Por exemplo, essa pizza foi dividida em 8 e a pessoa comeu 4 pedaços. Essa aqui foi dividida em 4 e a pessoa comeu 2 pedaços. E aqui foi dividida na metade e a pessoa comeu a metade. Quem comeu mais aqui? Quem sabe? Ou seja, aqui comeu a mesma quantidade, ó. Por quê? 4/8, 2/4 e 1/2, o meio, representa a mesma quantidade, representa a metade daquilo. Porque, ó, o 4 não é metade de 8, o 2 não é metade de 4 e o 1 não é metade de 2. Então, se eu falar que eu comi 4/8 de uma pizza ou 2/4, é a mesma coisa, porque é a metade, ó. Então, elas são frações equivalentes, significam a mesma coisa. Tá bom? Então, foi mais ou menos o que vocês aprenderam em matemática a semana passada. Que vocês tiverem alguma dúvida, nós estou à disposição para poder ajudar e fazer vocês entenderem um pouquinho mais sobre frações, tá bom? Com certeza vocês vão até o final do ano rever novamente esse conceito de frações.